Eu não vou falar da parte técnica nesse vídeo, então se você quiser ver alguma coisa da parte técnica, veja-o sem spoilers, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, a gente tem muito ator bom nele. Fala meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Kael e eu sou o Kael. E no vídeo de hoje nós vamos falar do filme A Noiva, só que dessa vez com spoilers. Então desde já, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo os próximos vídeos, porque toda semana tem pelo menos 2 vídeos de um lançamento da semana, além de vários shorts e vídeos aleatórios ali que eu tô soltando para vocês, tudo bem? Então vamos lá falar do filme, não vou me enrolar muito, tá? Eu acabei de gravar o vídeo sem spoilers e para quem já assistiu esse vídeo, eu já vou adiantar um tema aqui que eu comentei lá, mas esse aqui é um filme que eu reconheço que é legal, que não é um filme ruim, mas eu não consegui gostar dele. Como aqui é o vídeo com spoilers, eu vou poder explicar mais isso. Primeiro ponto, tá? Detalhe, tá, pessoal? Eu não vou falar da parte técnica nesse vídeo. Eu vou começar a deixar essa parte mais técnica pro vídeo sem spoilers, porque senão esse vídeo aqui que é com spoilers fica muito longo. Então quem que eu posso citar, sem entrar em muitos detalhes de falar que filme fez e tudo mais? A gente tem na direção a Maggie Gyllenhaal, que também é uma atriz, tá? Fez vários filmes e tudo mais. E ela é irmã do ator Jake Gyllenhaal, que também está no filme. A gente tem o Christian Bale. Eu não sei quem é a atriz que faz a noiva, tá? Mas ela é muito boa, eu gostei. A gente tem a Penélope Cruz, né, que faz um dos detetives ali que está investigando eles, uma vez que o filme se passa na década de 30. E a gente tem o Peter Sarsgaard, que também é o outro detetive ali, que também é o núcleo ali central da polícia. Tem um núcleo de máfia também, tá? Mas nesse daí ninguém me saltou os olhos, tá bom? É isso, o que eu vou falar é isso. O que me incomodou no filme? A direção, tá? Eu não sei se eu já vi outro filme da Maggie Gyllenhaal, se esse é o primeiro, mas eu não gostei da direção dela, tá? Eu achei a câmera muito tremida, muito... Nossa, cara, isso me incomodou demais, porque não é uma câmera tremida por uma situação de tensão, tá? Às vezes é só um diálogo e a câmera tá tremida, ela balança, ela vai... Cara, e aquilo foi me incomodando. Sabe, me incomodou. E eu sei que às vezes isso é feito de propósito, para você se incomodar, mas nesse filme não é o que aparenta ser. Aparenta ser realmente uma escolha deliberada, tá? Mas não aparenta agregar nada na história para mim, tá? Então eu não gostei desse aspecto da direção. Fotografia tá legal, tá? Não posso reclamar. O roteiro tem alguns problemas, porque eu acho que em nenhum momento nesse filme... em nenhum momento não. Em nenhum momento eu consegui me empolgar de verdade. O final dele é um pouco chocante, né? O que acontece ali no final também, eu vou comentar sobre isso. Mas, como eu não me importei muito com nada do roteiro ali, não me arrancou nem suspirinho de emoção, tá? Então, pra mim, é um filme bem meh, assim. No vídeo sem spoilers eu dei nota 6 para esse filme, e é 6 mesmo, tá? Eu consigo ver que é um filme legal, mas eu não consegui gostar desse filme, tá? Não consegui mesmo, gente. Se alguém gostar, tudo bem, é opinião, gente, mas eu não consegui gostar. O que eu posso falar sobre a trama? O filme ele abre muito bem. A primeira cena onde tem a morte da personagem Ida, que acaba sendo a noiva, né? A gente vê que ela tá num local ali que é como se fosse uma festa de gangsters e tudo mais, a gente fica meio confuso porque ela tá conversando e ela começa a ficar possuída e louca ali no meio da festa, que é uma coisa meio bizarra porque, teoricamente, ela está sendo possuída pela Mary Shelley. Então, tipo assim, isso nunca é explicado no filme de alguma forma decente, o porquê que isso está acontecendo. Depois que ela morre, né, a gente corta e a gente vê que o Frankenstein foi para Chicago, que ele está muito solitário, ele já está vivo há mais de 100 anos. Ele foi encontrar uma doutora chamada doutora Eufrônio, se eu não me engano, que ela é uma cientista que pesquisa essa situação de reanimação de corpos, baseada na pesquisa do Dr. Frankenstein. E ele mostra para ele que ele é o monstro do Frankenstein, né, mas que ele quer uma companheira, porque ele está cansado da solidão. E ela acaba aceitando e tudo mais, e eles desenterram o corpo dessa mulher chamada Ida e acabam ressuscitando ela. Só que quando ela ressuscita, ela praticamente não tem memória. Lógico, ela sabe falar, ela entende alguma coisa de cultura, conceito, onde ela está e tudo, mas ela não tem memória de pessoas ou vivências que ela teve do passado. E, obviamente, Frankenstein já se apaixona por ela, porque era tudo que ele queria, e aí ele começa a mostrar o mundo, levar ela para fazer as coisas e tudo mais, e em determinado ponto do filme eles vão para uma festa. A festa é bem legal, tá?
Ele não quer dançar, ele deixa ela dançando e tal, ela meio que arruma uma desavença ali na festa, quando eles estão saindo vem uns caras atrás, tentam atacar ela de uma forma escrota, se é que vocês me entendem, para eu não usar essa palavra e ter os meus vídeos mais afetados do que já são, já que o YouTube praticamente não entrega meus vídeos mais. E enquanto eles estão lá tentando fazer alguma coisa com ela, Frankenstein simplesmente... Essa é a parte do filme que me deu a empolgação, tá? Frankenstein simplesmente chega lá e bagaça os caras, meu. Eu adorei essa cena é legal. Só que eu pensei que a partir daí o filme ia engatar, que a gente conhece o núcleo dos detetives, né? Tem o núcleo dos mafiosos que aparecem ali, que eles descobrem que a Aida estava viva, porque ela foi derrubada na escada, porque ela começou a falar demais lá durante a festa, e falar mal do grande chefão lá, do padrinho, que é o Lupino, né? E aí as coisas começam a dar errado, porque a polícia vai atrás deles, o Frankenstein foge com ela, e aí eles começam a cruzar os Estados Unidos, né? Enquanto eles estão assistindo filmes de um ator chamado Ronnie Reed, que é interpretado pelo Jake Gyllenhaal, e a policial lá, a detetive, que é interpretada pela Penélope Cruz, eu não vou lembrar o nome dela agora, tá? Eu acho que era Myrna. Enfim, eu acho que era Myrna, esse é o nome dela. Ela acaba percebendo que ele tá fazendo essa turnê porque ele é fã do Reed, né? Até que eles acabam em Nova York. Quando eles estão em Nova York, a polícia acaba vendo, eles vão para um cinema e tal, dá ruim no cinema. Eles acabam numa festa onde está esse ator, aí dá mais ruim ainda, porque a noiva acaba matando um policial, né? E eles fogem de novo, e aí o filme é meio que uma coisa estranha. Porque nada vai acontecer no mundo, eles meio que se tornam criminosos, por onde eles vão passando ali, eles vão deixando um rastro, um pouco de destruição, porque eles começam a matar indiscriminadamente quando alguém vai para cima deles. Por algum motivo, as mulheres de Nova York ou de várias cidades adotam a identidade da noiva, que ela tem lá a mancha no rosto ali e tal, e o aspecto que ela fala que ela não é uma mulher calada e tudo. E você fica... Por quê? Porque, tipo, isso no filme não fica muito explicado. As vozes na cabeça da Ida, que agora se chama Penélope, né? Que o Frankenstein diz pra ela que o nome dela era Penélope. É da Mary Shelley, e você fica naquela situação dela ser louca e tudo mais. O Frankenstein, ele tem vergonha de ser quem ele é, ele recusa, às vezes, a Penélope, né, a Ida, mesmo que a Ida acabe se apaixonando por ele de fato, porque ele mostra o mundo pra ela. E isso é legal, o relacionamento dos dois é legal, mas também nunca engata de vez, você nunca fica, oh meu Deus, que bonitinho, dois monstros reavivados ali juntos, necrofilia. Não, você nunca chega a esse ponto. Porém, você acaba se afeiçoando aos dois personagens. E aí, quando o filme vai se desenrolando, que a polícia chega mais perto, que os mafiosos mandam matar ela, porque eles não sabem que ela está revivida e tudo mais, a gente descobre que o policial, na verdade, né, da dupla de policiais, que é a Penélope Cruz, que é a Myrna, e o Jake, né, que é o personagem interpretado pelo Peter Sarsgaard, você descobre que ele era um policial corrupto, que estava vazando as informações para o mafioso, mas que ele tinha ali ele teve um caso com a Ida antes dela morrer, e por isso que ele ficou todo chocado quando ele viu ela. Enfim, quando chega no fim do filme, o que acontece? Então vou resumir bem o fim do filme. Eles estão num drive-in, que eles querem assistir o filme, um filme do Reed, né, de novo. E aí o Frankenstein finalmente conta pra Ida, né, pra Penélope, porque ela viu lá, o policial falou com ela tal, que ela foi reanimada, que eles não tinham nada antes, porque logo quando ela é reanimada, a doutora Eufronius fala que ela é a noiva dele. Só que ela não tem lembranças, então ela passa esse tempo todo achando que ela realmente era a noiva dele. E ele vai inventando umas histórias dele pra fingir que era. Só que chega uma hora que essa hora ele conta pra ela a verdade. Ele fala, olha, não era, a gente achou você morta, te reanimou, e depois disso eu fiquei com você, mas você pode ir embora. Várias vezes ele fala que ela é livre pra ir embora, mas não, ela gosta dele. Aí ela sai do carro, ele vai atrás dela, tudo, e aí ele se declara pra ela, você vê que eles vão ficar juntos. Só que bem nessa hora a polícia chega e mete um tiro na cabeça do Frankenstein. É um pouco triste a cena, é meio chocante, mas sabe quando é uma cena que, pelo menos pra mim, não gerou impacto nenhum? Se era um romance, essa cena deveria ser um impactante, não funcionou, tá? Sinto dizer, não funcionou. Aí, enfim, a policial também tá lá, a Penélope Cruz, né, a Myrna. Ela escuta toda a história, né, ela escuta o que o Frankenstein tinha falado antes dele morrer, e ela meio que se compadece por eles.
A Penélope, né, ou a Ida, ou a noiva, ela pega o corpo do Frankenstein, entra no carro e foge, ela volta para Chicago, porque ela tá levando ele para Dr. Eufronius tentar reanimar ele de novo. A policial vai atrás, os caras da máfia vai atrás, dá tudo errado, porque aí a polícia também chega, eles acabam matando a noiva, só que aí a Myrna pede para todo mundo sair e dá o tempo que a Dr. Eufronius precisar para arrumar a sala. E a Dr. Eufronius ressuscita os dois. E o filme acaba. Então, vocês entenderam que tipo, não é uma história desinteressante. Tem coisas legais. Mas é meio que uma aguinha de sem sal ali, uma sopinha sem sal, sabe? É meio... Visualmente o filme é lindo. Tá? A parte da loucura ali da cabeça da Penélope é legal. A depressão ali do Frankenstein, o medo que ele tem ali, o fascínio que ele tem do ator, é legal. Fotografia, ambientação dos anos 30, show! A parte estranha da Dr. Eufronius e a empregada dela, que é a Greta, se eu não me engano, legal. Mas, gente, eu não gostei do filme, não consegui gostar. E o pior de tudo, eu consigo reconhecer que não é um filme ruim, tá? O que eu mudaria? O que dava pra salvar nesse filme? Com toda certeza eu achei que faltou violência de verdade. Porque, tirando a cena em que o Frankenstein ataca os dois caras que estavam tentando fazer carinho de forma violenta na noiva, as cenas de violência depois dali é tudo muito... Dá pra ver que tem um aspecto... O pessoal vai me detestar por isso, mas é um fato. Dá pra ver que tem um aspecto forçado de feminismo, tá? E é um pouco forçado, tá? Dá pra sentir que é um pouco forçado. Eu sei que é os anos 30, mas tem algumas coisas que acontecem no filme que eu achei um pouco forçado. Como a parte do policial lá, ficar palpando ela, tudo, e o Frankenstein simplesmente ficar olhando por um tempo. É meio estranho. Ou a Myrna ser assistente do detetive e ela ser a detetive e ele não, e ele meio que tomar a frente pra proteger ela. Mano, não fazia muito sentido nem ela ser assistente dele naquela época. Mas tudo bem, faz parte do filme, tá ótimo, não vou reclamar disso, não foi um problema, né, o que eu quero dizer. O que eu tô querendo dizer é que essa parte não conversa com o resto, entendeu? É tudo muito sem propósito. E isso eu acho que me incomodou mais. Porque as coisas vão acontecendo, elas têm uma linha até que você consegue seguir, mas, sabe? Então, assim, se fosse pra fazer isso, não fizesse de uma forma velada, ou deixasse de um jeito mais... que fizesse sentido dentro da história, e não fosse só um elemento de pano de fundo. Porque, assim, ou você abraça o tema, ou você não usa ele pra destacar isso. Esse é o ponto que eu queria chegar quando eu falei sobre feminismo, tá? E no filme tem, não é um incômodo, mas também não serve pra nada. Eu fiquei com essa sensação, tá? A parte do policial, a gente só descobre ali que tem alguma coisa estranha, do jeito que ele olha pra Ida, nunca é mostrado o passado, ele meio que tem que falar o que aconteceu, e eu detesto isso, de falar e não mostrar. A parte dos mafiosos é meio que esquecida, porque, tipo, tem um salto muito grande até os mafiosos mandarem alguém atrás dela. Tem uma situação interessante que o Lupino, sempre que ele encontra alguém que fala demais, ele manda matar e arrancar a língua, e a gente só vê uns potes com língua, mas isso só é explorado na cena pós-crédito, sim, porque nós temos uma cena pós-crédito, onde várias mulheres vão lá pra matar o Lupino, né? E o filme acaba com os dois sendo ressuscitados. A Myrna vira detetive, porque o policial toma um tiro no pé, literalmente, e ele entrega o distintivo pra ela, chorando, falando que ele é um detetive corrupto, que ele tem vergonha, porque também não fez muito sentido pra mim. Sabe, esse tipo de coisa, cara, sei lá, falta ligação. Eu colocaria mais violência nesse sentido. Se fosse pra colocar alguma coisa a nível de feminismo, eu não colocaria a detetive da forma como ela foi apresentada, porque isso pra mim ficou um pouco forçado. Mas eu colocaria sim a virada de chave que a Ida teve depois de ressuscitar. Isso ficaria legal, no sentido feminista, tá? Apesar que no filme ela já era mais ou menos assim, a Ida, né, antes dela morrer, e ela só manteve isso. Eu achei isso meio... Você entendeu que... Por isso que eu falo que não tem muito propósito. Então isso eu mudaria. Eu não colocaria ela tendo essa característica antes e apenas depois. E a questão do musical eu removeria. Nossa, cara, eu tô meio traumatizado por causa de Coringa 2. Pra vocês terem uma ideia, eu assisti em casa Coringa 2, e eu fui pulando
parte dos musicais, porque acho que, sei lá, na segunda música, na terceira música, eu já não aguentava mais. Esse filme ele tem, acho que, 2 cenas musicais, e eu fiquei com muito medo que a gente fosse por esse caminho. Talvez isso também tenha me desagradado bastante no filme, porque eu não gosto muito de musical. As cenas musicais também não agregam muito, tá? Inclusive a cena que tem lá, onde eles vão na festa, que tá o ator lá, o Reed, que eles começam a dançar e tudo, é uma cena meio que estranha, porque do nada todo mundo começa a dançar. É muito aquela coisa de musical americano mesmo, que de repente todo mundo dança. E todo mundo abraça aquilo, do nada, sabe? Isso, eu não gosto desse tipo de coisa. Então, pra mim, isso ficou péssimo. Eu retiraria isso tranquilamente ali desse filme. Uma coisa legal do filme é quando o Frankenstein encontra o ator, né? Que ele vai conversar com ele e o ator meio que dá uma humilhada nele. Sabe quando você vê que é um gatilho pra violência, mas isso não acontece? É o que eu comentei, eu colocaria mais violência nesse filme, que eu acho que faltou. O filme ele sobe quando a gente vê o Frankenstein fazendo isso. Eu achei que a noiva ia ter algo nesse sentido também, mas no fim das contas ela dá uns tirinhos aqui, um ali. E é isso. Então faltou muito isso. O final eu talvez não mudaria. Eu só desenvolveria melhor esse romance, faria mais, ter mais aspectos de um romance de amor e não de paixão, tá? Porque quando o Frankenstein morre, ele volta lá, tudo... Não rolou, tá? Pra mim não rolou. Eu achei que faltou... sei lá, eu não consegui ser empático muito com ninguém, mais ou menos com o Frankenstein. A noiva eu gostei, achei legal, mas também não gerei empatia nenhuma. É isso. O filme é ok. É um filme nota 6. Passa de ano, é bonito, mas só isso, tá? Não vai pra uma prateleira de coisa que eu assisti, assim, que provavelmente vai ser memorável. Infelizmente, porque eu gostei da estética do filme, mas... bom, sei lá, pra mim esse filme tem vários problemas, eu simplesmente não gostei. É isso, pessoal. Se vocês me assistiram até aqui, muito obrigado por aguentar o meu humor insuportável e curte, comenta, compartilha, me ajuda a fazer esse canal crescer, porque eu sempre estou fazendo vídeo aqui pra vocês e é de muito bom agrado meu receber o carinho de vocês com inscrições, comentários, curtidas e tudo mais, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.